8h26, voltamos já com a nossa trilha, que a essa hora indica que a conexão foi estabelecida com Genebra, com o nosso correspondente Jamil Chad. Muito bom dia para você, Jamil. Vamos falar sobre guerra, conflito no Oriente Médio. Há poucas horas do fim do ultimato ao Irã, o presidente dos Estados Unidos ampliou o cessar-fogo indefinidamente. A pergunta é, essa ampliação e esses anúncios de Donald Trump ainda querem dizer alguma coisa efetiva, Jamil? Excelente pergunta, Joana. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Só para a gente lembrar aqui, era para ser basicamente o fim de uma civilização, né? Há poucos dias nós estávamos falando justamente de como Donald Trump havia colocado um prazo que basicamente teria como consequência um ataque avassalador sobre aquele país e que acabaria uma civilização. Aquilo ali foi revisto, um cessar-fogo foi estabelecido, ele tinha até ontem, basicamente, ou hoje, no caso, para ser ou renegociado ou ser transformado num acordo de paz, nenhuma coisa nem outra, e aí o que nós tivemos ontem foi a prorrogação justamente do cessar-fogo sem prazo. Mas olha só, horas depois da prorrogação sem prazo, o que nós tivemos no Estreito de Hormuz foi a detenção ou o controle de 3 navios, inclusive 2 deles sendo alvos de tiros por parte do Irã. Já em Israel, casos ainda de violações desse cessar-fogo, no caso, no território libanês. Então fica, obviamente, a pergunta, Joana, o cessar-fogo existe ou não existe? Agora, essa é uma parte, vamos dizer assim, da indagação. Tem um outro lado dessa história, que é justamente esse comportamento de Donald Trump. Foi, dessa vez, um recuo? Foi o quê, exatamente? Vamos aos fatos, pelo menos a narrativa, né? Nas redes sociais ele disse que isso era por conta, na verdade, do fato de que não existia no Irã uma unidade do governo iraniano que não conseguia apresentar uma contraproposta para a oferta americana de paz. E ele diz que isso aconteceu porque, claro, existe um racha. Os iranianos dizem outra coisa, os iranianos dizem não, isso na verdade é porque nós não confiamos em vocês, simplesmente porque não há nenhum tipo de confiança. Agora, é verdade que, claro, quando você mata, e é isso que aconteceu, metade da liderança iraniana, obviamente você tem naquele novo, eu não diria governo, mas naquela nova estrutura de poder no Irã, sem dúvida nenhuma, um rearranjo, um reequilíbrio, pessoas que vão precisar, obviamente, negociar. O fato é que nós temos hoje uma situação de muita indefinição, tanto no que se refere à guerra, como para a economia mundial. Porque hoje, imagine só, uma das estimativas, Joana, é de que existem cerca de 20 mil marinheiros presos naquela região, de barcos aleatórios que estão de um lado ou do outro do Estreito de Hormuz e não podem percorrer, não podem basicamente circular. Então, há um impacto dessa incerteza para a guerra e há um impacto dessa incerteza para a economia mundial. As duas coisas, nenhuma das duas coisas é boa, obviamente. Nem notícia e nem como, eu diria, indicador para bolsas de valores, o dólar e etc. Jamil, uma coisa que me preocupa, e a história mostra, né, tem antecedentes à história, é que à medida que a gente segue com esse impasse, daqui a pouco 2 meses redondos de conflito, né, uma espécie de normalização até por nossa parte, da imprensa, né? A guerra sai da primeira página e a gente vai achando e contando para as pessoas e fazendo com que as pessoas acreditem que a vida continua normal. E não continua. Tem N exemplos, né? A gente pode falar da Nigéria, a gente pode falar da Ucrânia e Rússia, a gente pode falar de N outros casos, inclusive o que está acontecendo no sul do Líbano. Então, me parece que essa é uma preocupação legítima e faz sentido, né? Faz todo sentido, e Felipe, esse ponto que você está trazendo é de fato uma marca da nossa geração, eu diria. A gente sabe como começar as guerras, a gente não tem tido notícias de guerras que terminam, né, acordos de paz. Nós tivemos em Gaza uma espécie de interrupção, mas não foi a interrupção nem da morte e nem do sofrimento, né? Ali não acabou
quanto ao sofrimento dos palestinos. Essa parte não acabou. Então, você tem toda a razão quando a gente normaliza, porque, claro, o fluxo, eu diria aqui do noticiário, ele é o fluxo político de cada país é outro, logo nós temos eleição no Brasil e tantos outros países têm suas preocupações domésticas e, claro, tudo se volta àquele fato, aquele evento político naquele país e, claro, enquanto isso, essa guerra continua. Agora, no caso do Irã, tem um componente global, que é, obviamente, esse Estreito de Hormuz, que ganha basicamente uma notoriedade absurda, mas que ele já era basicamente uma das artérias centrais do comércio mundial no planeta, eu diria nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, essa artéria central, enquanto ela estiver obstruída, ela vai ter um impacto. Nós tivemos ontem uma notícia da China de que o governo chinês, pela primeira vez, está reduzindo o preço dos combustíveis, justamente por conta do impacto. Aqui na Europa, isso já é absolutamente disseminado, com vários governos retirando os impostos sobre combustíveis, justamente para tentar controlar o preço. Outros locais pedindo para as pessoas voltarem a fazer home office, claro, para gastar menos combustível, para não haver escassez. Curioso, porque na França, aqui do lado, viu, Felipe, o governo a cada 2 dias diz, olha, não vai faltar combustível, hein? Olha, não vai faltar combustível. E aí fica aquela impressão, por que você está dizendo isso tanto? Né? É algum recado? Olha, não foi pênalti. Mas está todo mundo vendo que foi. Exato. Né? Exatamente. Jamil, seguimos acompanhando. Nosso compromisso é esse e a gente vai até o fim. Um grande abraço para você, Jamil. Sem dúvida, querido. Um abraço, Felipe. Um beijo, Joana. Até, Jamil.